Really? Hey! A reação de congelamento diante do medo, também chamada de resposta de imobilidade tônica, é uma reação automática do corpo às situações percebidas como ameaçadoras. Ela é ativada pelo sistema nervoso autônomo, especificamente pela resposta de defesa associada ao sistema límbico. Essa resposta é uma das três principais reações do corpo ao medo, que é lutar, fugir ou congelar. Essas três mais conhecidas, né? Na realidade são cinco, mas quando uma pessoa percebe, né, um estímulo ameaçador, o cérebro ativa a amígdala, uma estrutura central, né, na resposta ao medo. Não as amígdalas da garganta, é importante lembrar disso. A amígdala, por sua vez, ela aciona o hipotálamo, que coordena a resposta de defesa ao liberar os hormônios ali do estresse, como a adrenalina e o cortisol. Enquanto a adrenalina, ela prepara o corpo para uma ação de movimento, o cortisol age para sustentar essa resposta por muito mais tempo. No caso do congelamento, que é o tópico desse vídeo, o sistema nervoso parasimpático ativa uma resposta inibidora, levando a uma redução na mobilidade e na sensação de paralisia. Em termos evolutivos, congelar pode ser uma estratégia para reduzir a visibilidade diante de um predador. O animal ele tende a ficar congelado ali para passar despercebido. Quando ocorre o congelamento, o corpo apresenta alguns sinais fisiológicos. Dentre eles, nós temos a diminuição da frequência cardíaca. Em vez de acelerar, como na luta ou na fuga, o batimento cardíaco ele tende o que? A diminuir por um pequeno período. O aumento do tônus muscular, os músculos ficam rígidos, ocasionando ali uma tensão. A respiração se torna mais superficial, né? Ou seja, ela se torna mais rápida, mas ainda assim com a tentativa de se controlar naquele momento. O foco visual acaba se restringindo, a atenção se concentra mais no possível predador, né? Reduzindo ali a percepção periférica. Congelar é uma resposta instintiva do corpo que envolve uma série de processos neurofisiológicos muito mais complexos, projetados ali para maximizar a sobrevivência diante de uma ameaça. Ou seja, se você está vivo, é porque você sente medo. Como podemos entender, né, e a gente deixa sempre isso claro, se trata de um processo evolutivo. Portanto, essa criança cerca de 2 anos de idade, já experimenta tal emoção de forma genuína. E daí vem aqueles céticos dizendo que as emoções elas são aprendidas, quando na realidade elas são inatas, elas são inerentes. E como digo sempre, o que aprendemos não é sentir as emoções, nem a copiá-las, mas atribuir significados a elas. Enquanto essa criança sabe que está fazendo uma danação, que é entrar na geladeira e comendo algo escondido, que talvez já teria sido dito a ela, olha, não pode, um adulto, ele tende a sentir medo, principalmente dentro de um procedimento investigativo, um procedimento ali de uma inquirição, sentir essas mesmas reações quando perguntas que elas desencadeiam tais estímulos relacionados ao medo, ela pode levar ele a ficar congelado. Fugir ele não vai poder naquele momento, mas congelar ele vai. Então, entender essas questões comportamentais pode fazer total diferença na sua ação. Grande abraço.